não sei se vocês gostam da Lorena, né? Não foi por gosto pessoal que eu coloquei, eu gosto muito dela, mas ela está cantando A Noite Escura da Alma, que é um poema de São João da Cruz, um místico espanhol muito querido. E ele canta sobre a noite que a amante se uniu ao amado e um se transformou no outro. Então, hoje a gente vai falar da passagem 75 do Evangelho de Tomé, dando continuidade ao nosso estudo. E sim, hoje vamos falar só da 75. Geralmente eu pego umas 5 por encontro, mas eu achei que a 75 valia uma daqueles estudos extras. Então eu estou aqui há alguns dias lendo e meditando sobre isso, e é uma tarefa muito difícil que eu tenho aqui pela frente com vocês. É um assunto que envolve muita profundidade no ensinamento gnóstico, é um assunto que por muito tempo foi reservado apenas aos iniciados nos mistérios. E eu não tenho a menor pretensão aqui de cobrir o assunto, mas eu gostaria de trazer uma visão para vocês, a partir dos meus estudos e das minhas meditações, trazer uma abordagem, uma forma de enxergar essa passagem do Evangelho de Tomé. É claro que muita coisa vai ficar de fora, mas não sei, vamos ver como vai. Geralmente eu tenho tudo preparadinho e dessa vez hoje era tanta coisa que eu confesso para vocês que eu me preparei, falei, vamos lá e seja o que Cristo quiser, porque vai fluir do jeito que for, né? Bom, vamos começar a compartilhar aqui. Bom, nós tínhamos visto, né, nas últimas passagens, vamos lembrar só rapidamente, para lembrar de onde nós estávamos, porque apesar de serem sentenças soltas, o Evangelho de Tomé, ele tem uma coerência interna, né? Então, Jesus está falando sobre, ele é aquele que traz a união e não a divisão, né, na 72, na 73, ele fala sobre a necessidade de termos mais operários, mais trabalhadores para essa causa espiritual, para esse ensinamento. Ele comenta que muitos rodeiam a fonte, mas ninguém entra, né? A gente fica rodeando, se envolvendo, põe um pé, sai um pouco, se molha um pouquinho, passa uma toalha, a gente tem um pouco medo de entrar nessa fonte de água viva. E aí chegamos na 75, né? Que Jesus diz: muitos estão diante da porta, mas somente os solitários é que entram na câmara nupcial. E aí, quando eu li essa passagem, eu pensei, agora o pessoal vai achar que eu quero falar de magia sexual e essas coisas, mas nós não vamos falar disso aqui. Não sei se é o que vocês estavam esperando. Então, vamos para essa passagem mais especificamente. Muitos estão diante da porta, mas somente os solitários é que entram na câmara nupcial. Aqui na imagem eu trouxe duas imagens de porta associadas à história de Jesus, não necessariamente relacionado à passagem, né? Aqui a gente tem a iniciação de Lázaro, que se torna João, o discípulo, e a Maria Madalena e as mulheres que são as primeiras testemunhas da ressurreição, né? São portas onde iniciados ou iluminados da onde eles saem. Mas o que quer dizer Jesus quando muitos estão diante da porta, né? Então, tem dois pontos aqui para a gente observar. Né? O fato de que muitos estão diante da porta e o fato de que somente os solitários entram na câmara nupcial. Então, a gente tem o tema dos solitários, o tema da câmara nupcial e a porta. E o que essa porta significa? Né? A porta de acesso ao mundo interior, a porta em que a alma desperta para os mistérios do reino dos céus, que a sabedoria, que a consciência começa a ser mais desperta. Só que muitos ficam rodeando a fonte, mas não bebem da água viva. Né? Muitos ficam diante da porta, mas não entram. E aí a gente lembra de várias passagens que tem, inclusive, no Novo Testamento, né? Que bata e a porta será aberta. Né? Esqueci das outras agora, mas sei que tem outras que têm essa referência. Então eu fui lá primeiro no Leloup, né, que o Jean-Yves Leloup tem uns comentários ao Evangelho de Tomé, João, estou com João na cabeça. E vamos primeiro ver o que o Leloup nos diz. O Leloup comenta, né, que é o que eu estou comentando aqui, que no Logion anterior,
Jesus comenta que há muitos que ficam ali parados, falando, pregando, sonhando com o amor, mas raramente alguém adentra a porta e passa a amar completamente e com verdade, né? Nesse sentido do amor divino. São os solitários, diz o Leloup, e os simples, os mônacos, que entram na câmara, pois em sua unidade eles se tornaram capazes de encontrar o outro sem envolvê-lo em suas demandas, faltas e desejos. A verdadeira comunhão só acontece naquele que é pleno em si mesmo e não busca mais externamente. Se conecta ao todo através de uma teia invisível e percebe a unidade de tudo quanto vive. O ser essencial é simples, é uno e é solitário. E assim cessamos a dualidade em nós mesmos. É o casamento do criado com o incriado, da alma com o divino. A câmara nupcial representa a união da alma com a mente divina. Vamos lá. Primeiro, isso nos chama a atenção de que nós, muitos de nós, talvez todos nós aqui, eu inclusa, ficamos assim, ainda apaixonados pelo mundo, né? Porque o gnóstico, ele instiga em nós esse desapaixonamento pelas coisas do mundo, essa percepção de que o mundo daqui é o mundo das sombras no fundo da caverna, é o mundo do reflexo, é o mundo cópia, né? O mito gnóstico vai falar do mundo cópia. E que a gente volta a nossa atenção, o nosso coração, dos nossos desejos aos objetos dos sentidos, às sensações, aos dramas humanos, aos sofrimentos da vida. E dessa forma, nós não estamos disponíveis para a experiência do amor divino, no sentido de que nós não somos solitários, nós temos muitas paixões, nós ainda estamos muito envolvidos com o mundo, né? E eu me incluo nisso, né? Eu acho que eu ainda quero viajar um pouco, ainda quero comer pizza, pipoca, que são coisas que eu gosto, né? Cada um tem seus desejos mundanos aí. Acho que eu ainda não estou pronta para entrar nessa porta. Eu quero viajar para a Escócia mais uma vez, né? A gente ainda tem vontades e a gente precisa identificar isso em nós para saber o quanto vale a pena também investir nessas vontades e o quanto a gente está pronto para desapegar e dar um passo além. Mas Jesus está chamando, né? Ele está dizendo, olha, vocês ficam aí parados na porta, mas ficamos, será que talvez hipocritamente, né? Pregando, né? Sonhando, frequentando palestra, dando palestra, frequentando grupo, né? Comprando livro, que bom, né? Se inspirando, ou às vezes usando esse ambiente, na verdade, para se autopromover, e aí, poxa, talvez a motivação aí não esteja adequada. Então, a gente, antes de adentrar na porta, de entrar na senda, a gente precisa ter certeza de onde nós estamos entrando, né? E é limpar os pés, né? Nas lágrimas do coração, não tem uma passagem que diz algo assim, né? É limpar os pés da lama antes de colocar os pés no primeiro degrau da senda, diz lá na Voz do Silêncio. Então, a gente, estando na porta, a gente precisa, antes, se desapegar um pouco das paixões desse mundo, né? Nós ainda somos polígamos nesse sentido. Nós ainda temos muitos desejos e vontades para a satisfação dos nossos egos, tão frágeis e tão presos a esse mundo impermanente de tantas sensações. Por isso que os solitários são aqueles que são os que entram, são aqueles que conseguem. Solitário em que sentido? A palavra em grego, e copta, né, que foi copiada, é essa palavra monaque, monaco, que vem de mônada, né, monos, aquele que é um. E o que é um, não há espaço para o dois, é o não dual. Então, muitos de nós gostamos, eu inclusa, né, gostamos, por exemplo, da filosofia Vedanta Advaita, que é a filosofia indiana não dualista, né? E muitos de nós, e é muito comum isso, fomos criados em berços cristãos, né, católicos, evangélicos, e a gente acabou desenvolvendo um pouco de ranço, um pouco de aversão a essa figura de Deus, Jesus, aquela coisa assim um pouco carola, né?
E talvez agora a gente esteja no processo de redescobrir Jesus como um mestre de sabedoria, como um Mahatma, um Bodhisattva, um sábio, um mago, um hierofante, alguém que realmente traz uma sabedoria e não aquele cara chato lá da igreja que fica mandando eu obedecer, aquele loiro dos olhos azuis que nem era assim, né? E a gente, às vezes, por essa aversão que a nossa própria cultura causou em nós, devido às ações da igreja, que muitas foram condenáveis, né? A gente já falou disso lá no nosso outro estudo. A gente acabou buscando no Oriente também, ou porque a alma gosta mais do Oriente, cada alma tem as suas vocações interiores, e muitos encontraram na Vedanta, não dualista, ensinamentos sobre a unidade divina, sobre o Atman, que é não dual e está em todos os seres. E aí aqui eu convido vocês para a gente pensar no cristianismo não dualista, no gnosticismo Advaita, né? E perceber que é um convite para a gente pensar sobre esse essa mônada, essa unidade que é preciso que nós nos tornemos unos para que a gente possa ter a experiência da não dualidade. A experiência na câmara nupcial é a experiência por si só de não dualidade da alma, é a união da alma com o espírito. Então, qual é o chamado? Né? A gente aprender a se tornar simples, a gente se despir de todas essas mochilas, de todo esse peso, de todos os nossos condicionamentos desse mundo, dessa vida, opiniões, aprender a desapegar um pouco e deixando com que a sabedoria desperte em nós e que esses ensinamentos que a gente tem contato sejam apenas uma inspiração para que a intuição, que é chamada no gnosticismo de a hipnoia da luz, a vida que habita em nós, a Eva espiritual em nós, nos desperte a intuição e nos faça, ouça, né, a águia que Jesus, no Apócrifo de João, ela é uma águia em cima da árvore da gnosis, do conhecimento. Então, que essa intuição feminina, né, representada aqui pelo feminino, ouça o chamado da águia em cima da árvore e coma do fruto do conhecimento e desperte a mente de Adão desse adormecimento que a dualidade causa em nós. Então, a dualidade causa luz e sombra. A dualidade causa essa sombra entrelaçada em nós e a presença da dicotomia, da opinião, da ignorância e do sofrimento, consequentemente. Então, essa passagem 75, poxa, eu li ela e falei, tem muita coisa aqui, né? Vamos aos poucos, quem sabe a gente aproveita um pouco mais o ensinamento. Então, outra coisa, que aí é um comentário do Leloup que eu achei relevante a gente trazer também, ele fala, a gente ouve muito, né, tá um pouco na moda falarem de autocuidado, né, aí o pessoal já, pelo menos as mulheres, não sei vocês, os homens, mas no nicho das mulheres já descobriram que autocuidado não é só fazer a unha, eu nem faço, né, mas não é só fazer a unha e passar creme no corpo, né, também é ir na terapia, é fazer atividade física, comer alguma coisa, ler um livro, né, a gente vai aumentando um pouco, mas o que é realmente autocuidado ou aprender a amar a si mesmo? O pessoal fala muito assim, não, você nunca vai encontrar ninguém, porque a gente está falando aqui de câmara nupcial, né, falando de dois, de um, e o pessoal fala, você nunca vai encontrar um amor, não vai encontrar ninguém enquanto você não amar a si mesmo. E a gente confunde isso com idolatrar a nossa máscara, né, com adular o nosso ego, e é complicado. Porque o verdadeiro autoconhecimento, ele nos liberta dessa necessidade, inclusive, de ser preenchido por projeções nossas, por inseguranças e carências nossas. Então, porque é só o solitário, é só aquele que já encontrou a luz dentro de si mesmo em algum grau, né? Ele ainda não é um Cristo, ele ainda não é pleno, ele ainda não é um Salvador. Mas ele já tem esse vislumbre de que eu me basto a mim mesmo. Eu não sou mais codependente emocionalmente do mundo, nem de ninguém. E sendo assim, não projetando as minhas inseguranças nos outros e não sendo codependente, eu sou capaz de amar verdadeiramente o outro. Porque eu não estou envolvendo os outros nas minhas demandas emocionais, naquilo que me falta, naquilo que eu desejo, nas minhas projeções, nas minhas neuroses. Eu estou solitário, simples e me bastando em mim mesmo. Então, é preciso, sim, a gente fazer um caminho de cuidar de si, né?
O próprio Leloup, ele traduz e comenta um outro livro que é ligado aos nossos estudos, que é o Cuidar do Ser. Cuidar do Ser, que é um texto sobre os terapeutas do Egito, que é um ramo dos essênios no Egito, que conviveu com os grupos gnósticos, né? Então, cuidar de si mesmo para buscar o autoconhecimento verdadeiro que leva a essa mônada, a essa luz interior que nos preenche de amor e nos torna possível adentrar na câmara nupcial, que é a experiência máxima da não dualidade. Então, é nesse sentido que a verdadeira comunhão acontece naquele que é pleno de si mesmo, naquele que não está mais buscando nas sensações do mundo, que não está mais retroalimentando esses desejos constantes e essa sensação de que sempre falta alguma coisa, e que eu sempre preciso de mais alguma coisa, e eu estou sempre infeliz e sempre insatisfeito, ou com inveja do meu vizinho, né? Ou chateado com alguém que não me deu o que eu esperava, ou que alguém não curtiu a foto que eu postei, que foi especialmente pensando naquela pessoa, ou aquela indireta, ou aquela promoção no emprego, né? Tem tanta coisa, a nossa vida é tão cansativa. Não sei se vocês sentem assim, mas eu acho tão cansativo tudo isso e é tão atribulado. E a gente continua buscando fora, né? Então Jesus está sempre falando, busque dentro. Só quando você parar de buscar fora, então o primeiro passo aqui da senda espiritual gnóstica, Advaita, é desapego. Parar de buscar fora, renúncia ao mundo, comece a bastar-se a si mesmo, perceba que a centelha de luz habita em você, e aí você poderá ter a experiência da não dualidade, que é o que? A continuação aqui, a conexão com o todo, através dessa teia invisível que percebe a unidade de tudo quanto vive, a interdependência, essa vida una, esse grande que dá origem a toda manifestação em todas as tradições espirituais, idôneas, verdadeiras e sérias, e que tem por trás um mestre de sabedoria. Então, a gente pode falar da semente de Buda, da natureza Buda, a gente pode falar de Atman, ou a Parabrahman, que está em tudo. A gente fala de Alá, não há nenhum Deus além de Alá, porque Alá não pode ser representado, e ele é a unidade absoluta. A gente fala do neoplatônico, que é invisível, é impossível de ser conhecido, porque ele é além de qualquer dualidade, e a mente envolve dualidade. Então, quando a gente tem essa experiência da unidade, a gente pode ter um mergulho espiritual muito real. Então, aqui são palavras bonitas, às vezes, a gente pode ouvir, que bonito. Mas eu convido vocês a pensar nesse todo, essa teia invisível, essa vida una que permeia todos nós, como uma realidade constante. Tentar botar isso na mente, tentar botar esse ensinamento na mente. E tentar lembrar, né? Fazer uma contínua lembrança, uma prática budista, fazer uma contínua lembrança disso. Quando estiver dirigindo, hoje eu fui levar minha filha na natação, eu fiquei lá vendo o pessoal nadando e pensando na unidade. E a gente olha para as pessoas e a unidade, a interdependência e o amor ao próximo, tudo isso vai se tornando aos poucos, no coração a gente vai sentindo isso como algo mais real, e se tornando mais real, se torna mais possível de ser desvelado dentro de nós. Porque o ser essencial, ele é simples, é uno e é solitário. Plotino vai falar a mesma coisa, ele vai falar a sós com o solitário, né? E o é simples, né? A simplicidade da visão que nos leva àquilo que há de mais profundo. O mais complexo e o mais profundo é o mais simples e o mais uno. E aí que está o paradoxo da coisa. E é assim que a gente cessa a dualidade em nós mesmos. Essa dualidade que foi, originalmente, no mito, a causa do sofrimento. Então, o casamento é daquilo que foi criado com o que é incriado. A matéria e o espírito se tornam plenamente harmoniosos. A alma se une ao divino. E assim, a câmara nupcial pode representar a união da alma com a mente divina, que na tradição hermética vai ser chamada de nous, esse grande bem que dá origem ao mundo e às nossas almas. E por isso também a gente tem a alma do mundo, né? Que é uma só. Nós somos apenas gotas desse oceano. Então, o que eu quero chamar a atenção agora na continuação é que esses ensinamentos, quando usam esse tipo de figuras de linguagem, a gente precisa entender, e eu
sou chata de bater nessa tecla, mas a gente precisa entender que é velado. São ensinamentos internos da escola de Jesus. Não são ensinamentos que ele jogou na internet, que ele jogou, agora está tudo jogado por aí, e a distorção corre solta, né? E a incompreensão corre solta, e o abuso corre solto. Mas são ensinamentos profundos, e eles falam através dos símbolos. Eles falam de maneira metafísica, de maneira complexas, né? E Jesus diz, né? Por que ele fala dessa forma, né? Para que vendo não vejam. Porque quando você fala às claras uma coisa, não é só porque você está... Não é no sentido egoísta de, tô entregando ouro, não é isso. Há uma responsabilidade muito grande de entregar um ensinamento. Porque quando você fala às claras, você tira da outra pessoa a possibilidade dela não compreender. E aí, uma vez que ela sabe, o karma dela se torna pior, caso ela não age de acordo. Entendem? Então, às vezes, é melhor a gente dar um ensinamento velado, nas entrelinhas, porque aqueles que estiverem prontos vão entender. Mas aqueles que ainda não estão no ponto de fervura, ali no ponto certo, eles vão falar, isso é bonito, isso me inspira, mas isso vai ficar no inconsciente, não vai afetar diretamente a vida da pessoa. Por isso que Jesus fala, para que vendo não vejam. E quem tem os olhos abertos para ver, vê. E aí percebe a verdade de trás desses símbolos. Então, na passagem anterior, a gente falou sobre a água da vida e a passagem de Jesus conversando com a samaritana. Na outra passagem, ele falou sobre a colheita e sobre os trabalhadores da colheita que foram espancados pelos arrendadores da colheita, né? É claro que Jesus não está falando de lavoura, ele não está falando de um poço artesanal no meio da Samaria, ele está dando um ensinamento. Então, novamente, aqui, como bons gnósticos que a gente tenta ser, quando ele fala de câmara nupcial, ele não está falando de cama, ele não está falando de casamento, ele não está falando de sexo, mas ele está falando desse símbolo do que essa energia, do que essa atitude pode simbolicamente representar para a alma. Porque a gente só fala o ensinamento a partir da linguagem que a gente tem e da forma como a gente vive e compreende o mundo. Então, Jesus sempre vai tentar trazer o ensinamento de uma forma que a linguagem da alma consiga acessar através dos símbolos, porque a alma, ela entende melhor pela imagem, pelo simbólico, pelo alegórico, pelo mitológico. Eu tenho um vídeo lá no canal que é o mito em Plotino e Próculo, como interpretar um mito. É o início da playlist de cosmogênese e cosmogonia gnóstica, que é justamente trazendo um artigo do Próculo e do Plotino, que são dois neoplatônicos, explicando por que no neoplatonismo, ou por que a importância da gente falar em mitos, usar os mitos para falar a alma, porque quando a gente usa a linguagem clara, a gente atinge mais a mente racional. E aí eu peguei uma frase que uma pessoa lá no canal comentou, desculpa, eu esqueci de trazer o nome dela, mas eu pus aqui entre aspas, que eu achei muito bom. Ela diz o seguinte: o mito faz a ponte para o indizível, né? Porque justamente a verdade vem ao mundo envolta em símbolos. Então, não é que eu tenha, e eu acho que ninguém aqui deve ter, problema em falar, por exemplo, em vida sexual ou sexualidade humana, não tem problema. Não tem nenhum tabu aqui. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus nunca é literal. A tradição gnóstica não é literal. A câmara nupcial não é o leito de um casamento entre um homem e uma mulher. Ela é algo mais profundo. E aí eu vou trazer um pouco sobre o que é esse mais profundo. Uma passagem do Evangelho de Filipe. A alma e o espírito vieram à existência a partir da água e do fogo. Lembrem que para os gnósticos alma é uma coisa e espírito é outra. No mundo espírito ocidental, às vezes o pessoal acha que alma e espírito é tudo a mesma coisa, mas não é. Inclusive a Blavatsky em Isa Sem Véu, ela trabalha muito, bate muito nessa tecla, para distinguir corpo, alma e espírito como três coisas distintas, né? A Isa Sem Véu, ela trabalha mais com a tradição ocidental. Então, o Evangelho de Filipe está lá na Biblioteca de Nag Hammadi, é um texto da escola do Valentino. Quem acompanhou aqui os Evangelhos Gnósticos da Elaine Pagels estudou Valentino com a gente, um pouquinho, né? Então, a alma e o espírito vieram à existência a partir da água e do fogo. E da água, do fogo e da luz, que o filho, que veio a existir o filho da câmara nupcial.
Então, o filho da câmara nupcial surge da água, do fogo e da luz, os 3 elementos compostos. O fogo é a crisma, a luz é o fogo. Não estou me referindo ao fogo que não tem forma, mas ao outro fogo cuja forma é branca, que é brilhante e belo e que irradia beleza. A verdade não veio nua ao mundo, é o que a gente estava dizendo, está no Evangelho de Filipe, mas veio em modelos e imagens. O mundo não receberá a verdade de qualquer forma. Há um renascimento e uma imagem de renascimento. Certamente é necessário nascer outra vez por meio da imagem. Qual delas? A ressurreição. A imagem deve levantar-se outra vez por meio da imagem. A câmara nupcial e a imagem devem entrar na verdade através da imagem. Isto é a restauração. Sim, eu sei que o trecho é bem confuso, mas é só para contextualizar vocês. O Evangelho de Filipe, da Escola de Valentino, é um texto que vai tratar dos sacramentos gnósticos. Ele é bem parecido com os sacramentos católicos, né? Porque talvez eles tenham a mesma origem, ou um pegou do outro, né? Aqui vai outra discussão. Lembrem que o Irineu brigava muito com o Valentino. E o Valentino se dava muito bem com os cristãos e frequentava as igrejas, inclusive. Mas o Evangelho de Filipe ele vai falar dos sacramentos. E a câmara nupcial é o último dos 5 sacramentos. Então, ele vai falar de um batismo, ele vai falar de uma crisma, ele vai falar de uma eucaristia, ele vai falar de uma redenção e vai falar de uma câmara nupcial. Então, é disso que esse texto está falando. Ele está falando de como esses símbolos, através de sacramentos, de ritos, falam a linguagem da alma e fazem a alma acessar etapas no caminhar espiritual. Então, o batismo... Lembre que quando os discípulos questionam João Batista fala assim, eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo. E aí tem o batismo de água e o batismo de óleo. E o óleo vai representar esse poder de fogo. Só que aí tem a crucificação gnóstica, lá no meu livro da Gnose de João, tem lá o texto A Cruz de Luz, que é quando nós atingimos a ressurreição em vida. Né? Então aqui o texto está falando da ressurreição. E, por fim, tem o aspecto da câmara nupcial. Tem toda uma história que eu poderia entrar aqui, que eu não vou me delongar muito, que na escola de Valentino, eles tinham uma visão diferente da sexualidade humana. Justamente isso vai se refletir nesses textos. Né? Os gnósticos valentinianos, alguns eles vão ser a favor da castidade e alguns vão ser a favor de casamentos, né, monogâmicos, e vão falar aquela coisa bem, tipo, case com alguém que tenha a mesma busca espiritual que você, porque vocês vão conviver e trocar energia, né, tem que ter responsabilidade com a alma, né, já que vai casar, é melhor casar do que ficar solto na vida, né, trocando de parceiro todo ano. Então tem aquela coisa assim meio cultural, assim, moral, e também a ênfase na castidade também. Então são opções. Então, me parece, lendo os textos valentinianos e quem comenta sobre eles, me parece que os valentinianos, a gente sabe que eles aceitavam mulheres entre as oficiantes de rituais, né? Elas não tinham que só ficar caladas ouvindo lá no fundo da igreja, como seria na igreja católica, né? Elas podiam oficiar os ritos e tinha esses ritos de batismo, de eucaristia e tal, numa versão gnóstica deles. E o rito final, a câmara nupcial. E entendendo aqui que a verdade vem ao mundo em modelos e imagens. E por isso esses ritos são formas da gente falar com a alma. Quem vai trabalhar muito bem essa ideia é o Jung, que tinha muito interesse no gnosticismo. Né? Eu não sou uma profunda conhecedora de Jung, eu só leio um pouquinho, para falar um pouco sobre o Jung nessa visão, porque ele vai trazer como esses símbolos falam a alma e como isso desvela a experiência gnóstica também. Nós estávamos lá, né, interpretando a passagem 75. Para a gente conseguir fazer isso bem, eu gostaria que a gente pudesse entender o que é a alma no gnosticismo. Porque para a gente entender a câmara nupcial, a gente precisa entender quem entra na câmara nupcial, quem é a esposa, quem é o esposo, quem é a amante, quem é o amado, né? O que significa essa câmara nupcial. Então, eu não vou voltar aqui nesse assunto, porque isso já foi tema de 2 vídeos meus lá no canal, mas os gnósticos, eles bebem de fontes platônicas para fazer essa tripartição da alma.
Então, como que Platão fala? Vamos passar rapidinho aqui com vocês. Que a alma tem três, ela é dividida em três características. Ela possui a razão. Razão aqui não é raciocínio lógico, não é mente concreta, tá? Razão para Platão é essa alma que atinge as verdades, não as sombras no fundo da caverna, os objetos reais que estão sendo refletidos, entende? Então, a razão é aquela que tem acesso às formas platônicas, as formas que estão lá no mundo noético, no mundo inteligível, que é além do nosso mundo concreto e psíquico. É aquilo que diz respeito à verdade. Então, a razão, idealmente, ou o intelecto com I maiúsculo, em algumas traduções, que é o nous, a mente divina, ele vai, idealmente, dirigir a alma humana, porque a alma também possui uma parte relacionada à vontade, que são as emoções elevadas, e que quando está em desarmonia, ela é influenciada pelos apetites. Então, a vontade, ela diz respeito ao coração. A vontade diz respeito ao psíquico e ao emocional. E nós temos nossos apetites, que é baixo ventre, intestinos e genitália. Então, os apetites são as emoções inferiores, são nossos instintos animais, as nossas faculdades sensoriais, o nosso desejo sexual, que é diferente do desejo da alma, que busca a razão. Então, Platão vai dividir, né, nessas três tipos de alma, e ele diz que a razão, nesse sentido mente divina, né, deve guiar esses dois outros cavalos, o coração e o baixo ventre, para a pessoa não ter emoções perturbadoras, não ficar desgovernada emocionalmente, não ter sentimentos aflitivos, não sofrer na vida, porque não está entregue aos apetites animalescos que fazem a gente cometer ações errôneas no mundo. Isso é Platão. Como os gnósticos vão fazer? Os gnósticos vão falar que ao surgir a humanidade, Adão e Eva, que não é homem e mulher, são representações de aspectos masculinos e femininos da humanidade, né? A mente e a intuição. Adão e Eva vão ter 3 filhos, Sete, Caim e Abel. Lembrem que lá na historinha o Caim mata o Abel, né? Então Caim é o malvadinho, Abel é o bonzinho, e Sete, para os gnósticos, é o que está desperto, é o que possui a razão. Né? Porque Adão, junto com Eva, então a mente desperta com a intuição, que comeu do fruto da gnosis, tem um filho que é a razão, que é Sete, que é a mente divina. Só que Eva, enquanto aspecto feminino da humanidade, também representa a matéria, e a matéria é cega, e a mulher ela é mais psíquica, né? A mente é mais racional, lógica, e a mente emocional é mais feminina. Nessas divisões básicas assim que a gente vê por aí. Então, esse aspecto psíquico e material cego de matéria concreta de Eva é contaminado ou é violentado, né, pelo demiurgo gnóstico, o Yaldabaoth lá, a serpente com cara de leão, né, o Samael, deus dos cegos. Então ele, o demiurgo gnóstico, com a psique feminina e a matéria cega, gera Caim e Abel. Então, Abel é as emoções do coração, por isso que ele é bom. Caim é o descontrolado, é o animal, é o que estupra, é o que assassina, é o que rouba, é o que tem ganância, é o que arruma propina para lucrar mais, é o que não está nem aí com a vida dos outros, é o que faz maldade. Caim é o ruim. Abel é o coraçãozinho ali, ele tem emoções, ele quer ser bonzinho. Mas os dois ainda são filhos da psique e da matéria. É apenas quando a mente é desperta pela intuição que ela é capaz de ser guiada pela razão. E por isso, Sete é aquele que representa os perfeitos, os pneumáticos, os verdadeiros gnósticos. E por isso, nesse sentido, os gnósticos vão falar em 3 tipos de alma. Os ílicos vão ter relação com Caim. Então, são todas as pessoas da humanidade que são voltadas àquilo que é sensorial, aos vícios, às paixões, aos instintos animais. São as pessoas mais materialistas, são aqueles que interpretam tudo literalmente. O ílico não tem capacidade de abstração, ele não tem emoções virtuosas, como Abel, emoções, e ele nem tem uma mente intuitiva desperta, então ele não abstrai. Os ílicos, filhos de Caim, eles fazem interpretações literais.
Então, eles vão achar que a câmara nupcial é arrumar uma esposa e ficar lá no quarto com ela. Quando não é isso que o ensinamento gnóstico está dizendo. Né? Eles se focam no corpo. Eles acham que a iluminação é agir com o corpo e não com a alma e com o espírito. Isso não é gnóstico. E os ílicos, eles desejam mais do que tudo o quê? Poder, controle. Eles são impulsionados pelo apetite sexual. E eles interpretam todo o ensinamento espiritual a partir de uma ótica materialista e sexual. Já Abel tem relação com os psíquicos, que são aqueles que Irineu ficou ofendido porque Valentino falou que vocês são psíquicos. Valentino, se referindo aos católicos romanos, falou que eles eram psíquicos. Por quê? Porque eram pessoas religiosas, né? Ainda não despertas, mas religiosas, que respeitam regras, buscam alguma moral ou prática religiosa, percebem que têm apetites que não é legal roubar, que não é legal matar, né, que não é legal estuprar ou xingar o outro, né? Eles começam a perceber que viver em sociedade dá para você ser uma pessoa melhor, dá para você ser uma boa pessoa, né? São pessoas, provavelmente, todos nós aqui, né? Nós aqui, não sei se tem algum iluminado aqui entre nós, mas somos nós aqui, pessoas comuns, né? A gente cuida dos nossos, da nossa família, a gente dá preferência para quem é nosso amigo, né? A gente é mais emocional, mais emotivo, mas ainda muito dominado pelo nosso ego, pelo nosso senso de eu e meu, né? Refreia um pouco as paixões mais baixas, mas ainda tem muitas vontades e muitos desejos e muitas inquietações de satisfações psíquicas e intelectuais da mente concreta. Mas nós temos, então, os pneumáticos. E os pneumáticos, eles possuem já algum despertar. Eles são conduzidos por pensamentos superiores. Eles escutam a intuição. Eles não seguiam mais por uma moral de é a regrinha da igreja ou a regrinha do mundo. Eles seguiam por uma ética interior. Porque a própria luz conduz a mente deles. O espírito está desperto. O logos conduz a alma no mundo. E assim eles entram no mundo simbólico. Por que eu estou trazendo isso? Porque para a gente entender a câmara nupcial, a gente primeiro precisa se libertar da interpretação literal dos ílicos, que vê materialidade, corpo físico em tudo. A gente precisa perceber o aspecto psíquico da alma que está volitiva ali, ainda presa aos apetites e querendo interpretar o mundo por base nos apetites, mas querendo ser desperta pela intuição da alma, pelo logos, pela luz. E esses dois cavalos desgovernados, eles precisam que a gente desperte para que a carruagem siga um rumo sem sair desgovernada, né? E aqui, essa imagem colorida aqui, quem não conhece, muitos de vocês já viram, é a imagem da Constituição Centenária da Teosofia, trazida pela Blavatsky, que eu acho que ilustra um pouco, então eu trouxe aqui para ajudar na nossa ilustração. Os ílicos aqui são representados pela cor vermelha. Os psíquicos são esses dois triângulos, então a mente psíquica, ela se volta tanto para baixo quanto para cima, e por isso Caim pode matar Abel, mas Abel pode se tornar como Sete. Então, aqui o meio do caminho. E a intuição, aqui representada pela luz amarela de Budi, ela pode ser iluminada pela luz do Logos, pela luz do Cristo, e fazer essa mente aqui azul escuro despertar e elevar-se em direção ao divino. Então, eu trouxe isso aqui também, justamente por causa dessa imagem aqui, desse bonequinho da alma tripartida de Platão, porque observem, temos a cabeça, temos o coração e temos o baixo ventre. Temos a cabeça com a intuição e a luz do Cristo, temos a mente no coração, aqui no coração, e temos do umbigo para baixo. Não é o mesmo sistema, tá? A gente tem aqui o sistema platônico, o sistema gnóstico, e o sistema teosófico, que é baseado no oriental, né? Que é setenário, não tríplice. Mas é a mesma estrutura, é a mesma ênfase aqui dos pontos no corpo e das relações que esses pontos estabelecem com as ações no mundo. Então, é isso que a gente precisa entender um pouquinho. Então, vou retomar com vocês o mito gnóstico, não vou reler ele todo, mas é que aqui é que eu trouxe de um jeitinho diferente. Como é que é no mito gnóstico? Vocês lembram que tem a Trindade, que é um 3 em 1, porque esses três são aspectos dessa grande unidade, desse Pai do todo. Então, a gente tem o 1, a Barbelopronoia, que é o 2 em 1, tem aqui um preto e o branco atrás, não sei se vocês...
que quer dizer que é mãe e pai, ela é andrógena, é um homem andrógeno, né? Tem aquele outro vídeo que a gente fez sobre o homem e o filho do homem, é referente aqui a essa pronoia, né? E a pronoia dá origem ao Filho, Cristo, que é a potência da luz que vem em direção ao mundo, né? Então, o que isso tem a ver com a câmara nupcial, com a alma tripartite e com o que é o amante e o amado, né? Vamos ver aqui em trechos bem curtinhos do Apócrifo de João, que está lá no meu livro. Então, a Sofia, né, teve um filho chamado Eldabaô, e ao ver que a sua criação havia feito um mundo cópia, né, aqui abaixo dessa linha azul aqui na horizontal, é o mundo cópia, né, a Sofia se agitou e começou a mover-se de um lado para o outro, a sua luz diminuiu, ela se tornou consciente de uma deficiência sua, porque ela criou separada do Cristo. Aqui vai ser a chave para a gente falar da câmara nupcial. Sofia cria em separação com o Cristo. Ela rompe com o fluxo da unidade e gera o mundo manifesto. Só que ela percebe que isso foi uma deficiência. Claro que isso é um mito, né? Isso faz parte da necessidade da manifestação. E ela é envolvida pelo esquecimento. E ela fica envergonhada e cai e não ousa retornar ao pleroma. A Sofia vai representar a nossa alma. Então, algumas pessoas ílicas, literalistas, vão procurar a Sofia em alguém, como se fosse, Jesus voltou, Jesus está entre nós, Cristo encarnado. E aí vão achar que Sofia é alguém, que alguma mulher bonita por aí vai ser a Sofia. Mas não, a Sofia é a nossa alma e a nossa potencialidade de sabedoria. Essa alma se tornar como a plena sabedoria desperta em nós. Bom, quando a mãe, diz o texto apócrifo de João, percebeu que a vestimenta das trevas, ou seja, que esse nosso mundo psíquico e físico era imperfeito, ela se arrependeu e derramou muitas lágrimas. Daqui parte o texto de Sofia, que são os lamentos de Sofia, né? Que ela se arrepende e ela clama pelo seu amado. Por isso que eu estou trazendo esse assunto. Todo pleroma é assim, dessa linha azul na horizontal para cima. Aqui, essa trindade é o pleroma. Simplificando para vocês. Então, todo pleroma escuta Sofia lá embaixo, derramando essas lágrimas, escuta as preces de seu arrependimento. E aí o espírito invisível, que é a pronoia, derrama sobre Sofia um pouco da plenitude do todo. E aí olha o que o texto vai dizer, seu consorte, o seu par, porque o mundo gnóstico, os éons, o mundo divino gnóstico, ele é todo criado com cisígias, são pares. Então, Cristo vai ser o par de Sofia. A pronoia, ela é o 2 em 1, porque ela é mãe e pai. Ela tem o feminino e o masculino juntos, ainda em unidade, antes de separar. Né? Mas tudo tem essa ideia de pares. Então, o seu consorte, ou seja, o Cristo, não veio diretamente a Sofia. Sofia, nossa alma, caiu. E ela pede ajuda ao Espírito Invisível. E o seu consorte, o Cristo, ainda não vem diretamente a ela. Para quê? Para restaurar o que faltava nela. E ela foi levada para cima, a Sofia, não para o seu próprio on, lá no pleroma, mas foi levada ali para cima para cuidar da criação dela. Ela foi colocada numa posição logo acima do seu filho. E ela deve permanecer no nono céu até ser corrigida a sua deficiência. Eu já vou explicar as setinhas aqui desse quadro, tá? Aqui é um outro trecho mais lá na frente do Apócrifo de João, que conta como os arcontes foram criando a humanidade e vão arremessando a humanidade nas regiões mais baixas da matéria. E aí a pronoia, né? Por favor, sempre lembrem que a pronoia é a díada, então tem o 1 e tem o 2. A pronoia é essa mente divina, o mundo divino em sua totalidade, né? Então a pronoia, que é representado pela Barbelô, que é um feminino, mas também é masculino, porque ela também é o homem primordial, ou seja, assim, os gnósticos são bem confusos. A pronoia viu o que aconteceu com a Sofia e teve compaixão com o poder dela. E aí ela percebeu que os arcontes, lá do Demiurgo, poderiam dominar o sensível corpo psíquico, ou os psíquicos aqui de Adão. Por isso, a pronoia, aqui, a divindade máxima dos gnósticos, porque o uno é incognoscível, a divindade que é possível a gente acessar é a pronoia. A pronoia, por compaixão à nossa alma, por compaixão à Sofia, ela envia uma ajudante para Adão. A luminosa epinoia, a intuição, e foi chamada Zoe, vida. E ela foi escondida em Adão para que os arcontes não a descobrissem. A epinoia trabalhou com Adão para quê?
para restaurá-lo à plenitude. E ensinou sobre o caminho de ascensão. Mas a epinóia da luz que estava nele é aquela que deveria despertar a mente dele. Quando Adão viu a mulher do seu lado, a luminosa epinóia apareceu e levantou o véu da mente dele. Assim ele se tornou sóbrio da embriaguez das trevas e reconheceu a sua contra-imagem. Ao reunir o poder que foi separado, os vivos provam a gnosis perfeita. Então, a pronoia, sigam a setinha azul aqui, ficou meio estranho. A pronoia vê que a Sofia caiu e que o mundo e a humanidade está envolta no poder do Yaldabaoth e dos arcontes e mergulhada em sofrimento e trevas. Então, lá do alto, no mito, a pronoia envia uma luz através do Cristo, porque o Cristo é a luz que vem ao mundo. A pronoia não sai do lugar. Ela manda um salvador do mundo. Então, ela envia uma luz para ajudar com que a semente presente na humanidade, a semente de luz que é ela própria, porque nós somos essa unidade, nós temos essa unidade em nós, desperte e faça o seu caminho de retorno, aqui com a setinha vermelha. Então é um derramamento da pronoia, por isso que eu pus essa imagem dela derramando, né, a água. E quem é o Salvador? É o Cristo. E o Cristo vem despertar o aspecto feminino da intuição que desperta a mente, que faz com que a alma Sofia retorne ao seu esposo. Então, o que é a câmara nupcial aqui nesse texto? É quando nós reconhecemos a nossa contraparte interior. Não é o meu marido, não é o meu namorado, não é ter que ser homem ou mulher. Eu posso nascer homem na próxima vida, né? É nós reconhecermos a nossa própria divisória interna e reunir aquilo que foi dividido dentro de nós. A mulher em nós é o aspecto feminino de Budi, da intuição, ela é Zoe, a vida. E Adão é a mente que desperta. A mente desperta e se torna liberta ao reunir o que foi separado. Quando provamos da gnose perfeita, entramos na câmara nupcial e aquilo que estava separado é reunido novamente. E Sofia encontra o seu esposo Cristo. E a alma se ergue das profundezas do caos e volta ao pleroma do todo. Então, esse sacramento da câmara nupcial, ele diz respeito a um movimento interno da nossa alma em direção ao espírito. Mais um pouquinho do apócrifo. O que acontece aí lá no mito? Vocês já estão cansados desse mito, mas é sempre bom reforçar. O demiurgo ataca Eva. Mas a epinóia da luz, o que é a epinóia da luz? É aquela semente de luz que a pronoia enviou, aquela sementinha que foi posta na humanidade, que o Cristo vem despertar com sua luz para que ela brote e se desenvolva, né? Então, os poderes protegem essa semente. Ela não pode ser corrompida. Assim, Aldabaoth só ataca a parte física e psíquica de Eva, gerando dois filhos, os materialistas e os psíquicos. Então, aqui não é assim, os filhos de Caim, os filhos de Abel e os filhos de Sete. São as estruturas que formam a nossa constituição humana. A nossa alma, ela possui aspectos psíquicos, materialistas, baixos, animalescos, vícios, emoções conflitivas, mas também possuem a semente de luz. Também possuem o potencial de despertar para a intuição e para o Cristo. Então, vejam o que acontece no mito. Isso está falando sobre a nossa psique, a nossa ignorância. Com a finalidade de enganar, chamou esses nomes de Caim e Abel. E esses dois regem os elementos que são os governantes do túmulo. Então, o aspecto psíquico e físico rege o nosso corpo e faz com que ele seja um túmulo, com que a gente seja preso nesse mundo de ignorância. E o apócrifo de João diz, através da cópula, o primeiro regente produziu corpos duplicados e soprou dentro deles um pouco do falso espírito. Os dois filhos do demiurgo com Eva, ou seja, Caim e Abel, os materialistas e os psíquicos, regem os 4 elementos da matéria, e assim governam sobre o túmulo, que é o corpo encarnado, né? Eles regem a justiça e a injustiça, o bem e o mal, a dualidade, a dicotomia, a divisão, né? Desde esse dia dessa violência, o demiurgo implantou na humanidade o desejo sexual para confundir. Então, de todos os vícios, a inveja, a gula, a avareza, a ganância,
de todos os vícios, o vício mais poderoso, que é implantado pelo próprio demiurgo, é o desejo sexual. Para quê? Para confundir. E aí, esse tipo de abordagem é usada para confundir até mesmo ensinamentos que se dizem espirituais. Bom, o demiurgo cria um falso espírito para habitar os corpos. O falso espírito, o que ele faz? Tem o verdadeiro espírito, que é a semente do Cristo em nós. A centelha divina em nós é o Cristo que habita no nosso coração. É o verdadeiro espírito, é o pneuma. Mas há um falso espírito que nos inclina a cometer todos os tipos de vícios e iniquidade. E assim é gerado um destino amargo, um karma terrível, junto ao esquecimento. Platão diz que a gente esqueceu, por isso a gente ficou preso. E prende o ser humano. E toda a humanidade é feita cega e ficamos presos às medidas e ao tempo. Então a gente fica preso aos ciclos de medidas, de experiências de vida e tempo, renascimento, morte. Percebe? Ao longo do tempo, não é templo, é tempo. O Yaldabaoth e os seus arcontes continuam a atacar e violar a humanidade. E de tempos em tempos envia filhos das trevas para contaminar as pessoas. O falso espírito criado pelo demiurgo se parece com o espírito da luz, mas polui as almas. O falso espírito, criado pelo demiurgo, diz que seus ensinamentos são da loja branca, mas encaminham as pessoas para fazer magia negra. Porque pega um ensinamento, diz que é gnóstico e propõe uma prática antignóstica. Qual é o nome do demiurgo no Apócrifo de João? Um dos textos mais importantes do gnosticismo. Yaldabaoth. Qual o outro nome dele? Deus dos cegos, ou a ignorância cega, que lê-se nos textos gnósticos como Samael. Os filhos das trevas trazem presentes para a humanidade. Ouro, prata, riquezas, enganam as pessoas, que se tornam velhas sem ter tido alegria verdadeira e morrem sem ter encontrado o Deus da verdade, pois fecharam seus corações e endureceram a si mesmos através do falso espírito, e assim a humanidade se torna escrava dos arcontes. Ou seja, esses impulsos animais em nós, esse desejo de se envolver com o mundo e de interpretar literalmente um ensinamento simbólico espiritual, é fruto do poder do Yaldabaoth e dos arcontes em nós. E assim a gente continua prisioneiro. Aqui eu fechei o Apócrifo de João, os trechos que eu trouxe hoje. E aí algumas reflexões, né? Então, o que é a Câmara Nupcial? A Câmara Nupcial é o santo dos santos. É onde o masculino e o feminino se tornam um. Ou seja, retorna ao estado de homem perfeito. O que é o homem perfeito no mito gnóstico, gente? O homem perfeito é a pronoia. Ela é macho-fêmea, ela é andrógena, é um homem andrógeno, o Adão Cadmo. É o homem perfeito, porque é masculino e feminino, e está em harmonia plena, não é nenhum ou outro, ou um e outro, é os dois ao mesmo tempo. Então é esse poder dentro de nós, que é o poder da luz, que é o homem perfeito. E entrar na câmara nupcial é atingir o estado de homem. Por isso que Jesus vai falar para Pedro, que Pedro pare de encher o saco de Madalena, que Madalena vai se tornar um homem, nesse sentido. O homem celestial, que é andrógeno, não é homem nem mulher. E não está condicionado aos efeitos de gênero da nossa encarnação e desse corpo físico. A libertação do espírito, ela não se dá por ferramentas do corpo físico, porque os gnósticos rejeitam esse corpo físico como algo importante. Ele é só uma ferramenta, um instrumento. Ele é o aspecto mais denso, mais cego e mais grosseiro daquela luz que é sutil, pura e verdadeira. Então, a libertação não se dá através do corpo, ela se dá através do espírito. Cristo é a luz, é a vida, é a semente que desperta a alma. Então, quando Cristo coloca a semente em sua alma, ele está colocando a semente crística em nosso coração, porque a alma não habita o baixo ventre, a alma não habita o útero, a alma habita o coração.
A psique habita o coração e ela busca aquilo que está elevado e que naqueles desenhos, né, vem do alto, é o sol da sabedoria que desperta a alma e eleva ela do coração para cima, não do coração para baixo. Né? Então, Cristo é o esposo da sabedoria. E a sabedoria é o complemento do amor de Cristo. Cristo, no mito gnóstico, é muitas vezes relacionado a Eros. E aí a gente vai lá para o mito de Eros e Psique, que também não é para ser interpretado literalmente. Né? Amor e sabedoria são dois polos que devem ser unidos. No budismo Vajrayana tibetano, a gente vai falar da união de Prajna e Bodhicitta. A compaixão, o amor por toda a humanidade e a sabedoria que compreende o vazio e a realidade de todas as coisas. Amor e sabedoria. As tradições espirituais, elas não são muito diferentes entre si quando a gente vai no âmago delas. A alma desperta pela sabedoria, voltando ao seu estado original no pleroma. E Cristo a desposa. Então a alma é Sofia que caiu no abismo mais escuro e lamenta e se arrepende, e chora e clama e vai subindo os degraus dos arcontes aqui, né, os planetas que são os arcontes, e ela clama, por quê? Pelo Cristo, que é o raio que está em todo o mundo, né, o reino de Deus está em vós e em todas as coisas. E quem conhece a si mesmo, conhece o todo. Então esse raio é o que possibilita que a alma se liberte dessa prisão do mundo, que é a prisão psíquica. Então, não é desencarnar, não é sair desse mundo, mas é se libertar dessa visão ignorante que prende a gente aos vícios da ignorância psíquica. E aí, esse raio nos liberta. Então, a alma que se une ao espírito é a Sofia que desperta para o amor do Cristo e eles voltam a ser um só no pleroma. Esse é o verdadeiro mistério da câmara nupcial. É a união da alma com a sua própria totalidade. O desabrochar da semente crística em nós. Ela preenche todo o ser na câmara do coração. Então, a câmara nupcial, ela tem relação com o coração, porque é dali que a alma é capaz de atingir os estados superiores. E aí eu trouxe duas passagens, uma do Paulo, em Colossenses, e outra do Velho Testamento, nos Provérbios, para vocês verem que esse tema da sabedoria é presente sempre, né? Que o Paulo diz numa carta para alguém, que o Logos Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. É sempre o Logos, o Cristo, em nós, conectado à sabedoria, Sofia. Em Provérbios, né, a gente vai ver que no Velho Testamento, originalmente, a gente tem a ideia da Shekinah, né, Shekinah, que é o aspecto feminino da sabedoria de Deus, né? Então, a sabedoria repousa no coração daquele que possui a gnoses. Claro que não está assim na Bíblia. Lá na Bíblia está, a sabedoria repousa no coração daquele que tem conhecimento. Eu só mudei essa última palavra. Percebem como fica gnóstica essa leitura? Ou eu estou viajando? Então, o que nós podemos entender? Voltando aqui. Na mitologia gnóstica, Cristo e Sofia, unidos, representam o nosso self. Por isso que eu falei do Jung, né? Ele vai falar esqueci a palavra técnica lá dos jungianos, depois a gente volta. Mas dessa reintegração do self, né? Que ele não é mais dominado pelas neuroses do mundo, pelas projeções, pelas opiniões, pelas máscaras, pela sombra, né? A gente se torna aquilo que a gente realmente é. E o que nós realmente somos? Somos centelhas de luz, vivendo essa experiência no mundo, né? Então, reunidos, eles estão no seio da pronoia. Cristo e Sofia, quando se reúnem, eles estão junto à pronoia, que é a divindade máxima, é a barbelô dos gnósticos. Foi a divisão, o que mais que a gente entende? Foi a divisão que Sofia gerou quando ela quebra a ordem da manifestação, que dá origem ao engano, ao erro, à ignorância. A separatividade dá origem ao vício, à multiplicidade, à sombra, o ego. Então, o que é a câmara nupcial? É aquilo que reúne o que foi separado, por isso é o ápice da experiência espiritual. Separação aqui representa morte, união, vida. A vida eterna é um estado de espírito em que nos tornamos novamente unos com a totalidade, com o um. Nós voltamos ao seio da pronoia. Nós cessamos a dualidade em nós. Através do verdadeiro autoconhecimento, permitimos que essa unidade desabroche em nós,
dando caminho para que a luz resplandeça. A alma desperta, se une ao seu amado, e os dois tornam-se um novamente. Então, só fazendo uma recapitulação, a pronoia envia uma semente para habitar no ser humano, que era o 2 em 1. Então, a semente da pronoia é a epinoia da luz dentro de nós. A Sofia representa a alma que cai e desperta até se tornar sabedoria plena. O Cristo é o raio de luz que conduz essa semente para o mundo e que socorre a alma que clama, e é o esposo de Sofia. E o Yodabaô é a ignorância raiz, a força da separatividade, o falso espírito e o desejo. Última citação aqui das passagens, né? Em Provérbios é dito: quando a sabedoria entrar em teu coração, a gnose será agradável à alma. Eu trouxe o yin yang aqui porque é bem parecido com a ideia da pronoia, né? Então, quando a sabedoria entrar em teu coração, a gnose será agradável à alma. Veja o foco no coração. Nos Salmos, que alcancemos corações sábios. A sabedoria reside no coração, não no cérebro, e não no ventre. O casamento alquímico acontece em uma câmara secreta no coração. Sofia é a noiva e Cristo em nós é o noivo. Ao se unirem, o praticante adentra os portões celestiais e se torna liberto da dualidade que aprisiona na ignorância. Verdade e sabedoria são unidos em matrimônio no local secreto. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Esse é um salmo. Ama a verdade e no oculto conhece a sabedoria. Ignorância e erro têm a ver com o mundo cópia, o mundo do Yodabaô, e é fruto da separatividade. O pleroma é símbolo de conhecimento e de verdade. A união dos opostos simboliza a totalidade, aquilo que é inteiro, aquilo que é perfeito, aquilo que é harmônico, estável e pleno. O tema dos gnósticos vai ser o retorno ao todo, ao Pai do todo, ao reino da plenitude, o pleroma divino. Aquilo onde Sofia retorna ao seu par, o Cristo, e a alma retorna ao seu local de origem. Então, essa totalidade, essa união de opostos, que, agora, falando como acupunturista, né, isso aqui, que a gente sempre vê como símbolo do Yin Yang, no taoísmo, é ele em plena harmonia. Em nós não está assim. E nós sempre tem algum mais em desequilíbrio, né? Sempre tem um excesso de Yang, um excesso de Yin, uma deficiência de Yin. A gente sempre está em desequilíbrio. Ou seja, masculino e feminino dentro de nós. Se eu sou muito ativa, muito reativa, muito movimento, muita enxaqueca, inflamação, muita acne, eu sou muito yang. Se eu sou muito pesada, a mente não funciona, eu tenho esquecimento, é difícil perder peso, se eu estou deprimida, estou com muito yin, estou simplificando muito aqui, mas assim, é isso em nós, não é união homem, mulher, pênis, vagina, vou me iluminar fazendo sexo, não é isso. É harmonizar esses poderes dentro de nós, de modo que a alma possa receber o espírito em sua plenitude. E, por fim, a gente tem aqui esse símbolo, nessa pintura medieval, né, a urna batismal com 2 jovens nus, masculino e feminino, representando a imagem da união interior no coração do nosso espírito. Acima, né, o Espírito Santo, descende o Espírito Santo que simboliza a Barbeloa, a pronoia, tá? Nos textos gnósticos, a pronoia é chamada do Espírito Virgem Invisível. E ela foi trocada como mãe pai, como ventre universal, ela foi trocada por Espírito Santo, que é masculino na Igreja Católica, né? Mas é masculino e feminino, os dois. Então aqui é um simbolismo de um sacramento, pode ser um sacramento gnóstico, valentiniano. O masculino e feminino reunidos no mesmo local sagrado e que estão recebendo a crisma, né? A alma, e aí a reflexão que eu trago, né? Ela fala através de símbolos. Os materialistas, presos aos desejos corporais e à mente concreta, interpretam tudo literalmente. O Pai desconhecido, o Pai eterno, o está no segredo do coração. Orai ao Pai que está no segredo, o reino de Deus que habita em nós.
A semente do Cristo é o raio de luz que brota na caverna desse coração. A cruz, para os valentinianos, ela também pode representar o casamento místico, o mais elevado sacramento descrito no Evangelho de Filipe. O tema do coração que desabrocha no centro da cruz é retomado na mística Rosa Cruz. Né? Aí, por exemplo, em 1616, o Valentim Andréa, com outros Rosa Cruzes, publicam anonimamente As Bodas Alquímicas de Christian Rosenkrantz, que descreve um palácio, que descreve 7 virgens, que descreve experiências de provação da alma, que ela vai ser julgada ou não. Tem todo um simbolismo nesse texto bem interessante. E aí a gente vai para o tema da alquimia, a alquimia espiritual e a alquimia da alma, a alma que se une ao espírito. Então aqui, tudo isso que eu estou falando, que eu estou tentando trazer na minha leitura para vocês, diz um pouco respeito à mística, bem entendido, não misticismo do tipo misticismo de Zagalo, que mudou o número para 13, porque, sei lá, né? Mas a mística nesse sentido do místicos, do mistério, o mistério que habita em nós, que se une ao um. A unidade, esse retorno da unidade, tem relação com essa experiência mística que se dá, que acontece na câmara do coração, que é a câmara nupcial. Né? E aí a gente pode falar um pouco de alquimia nesse sentido, no sentido de que há um processo de purificação, né, pela nigredo. A gente tem lá, não vou entrar na alquimia agora, mas a gente tem a nigredo, a albedo e a rubedo, o preto, o branco, o vermelho, né, e o vermelho se dá na câmara do coração. E é quando dois se tornam um, e masculino e feminino se unem no mesmo local sagrado. Né? E aí o que acontece? A rosa desabrocha. Então, o desabrochar dessa rosa, ela se dá através de atitudes levadas a cabo pela alma. O desabrochar são atitudes que a alma conduz depois da etapa de purificação, depois do desenvolvimento das virtudes, depois do batismo na água e no fogo. Nunca como uma prática que eu fui num curso, eu frequentei 1 ano e aí eu vou começar a fazer um negócio aqui que eu nem sei se vai me fazer bem de verdade, porque eu não sei nem se eles estão interpretando corretamente. A câmara nupcial é uma iniciação feita numa senda espiritual real, e ela é interna. Ela não é um processo externo. Se você vai ser casado ou não, se você vai ser casto, se você é homossexual, se você é heterossexual, isso não diz respeito à qualidade da sua alma. Você não precisa casar e nem praticar estupro marital, como acontece em algum desses lugares, porque você tem que praticar a câmara nupcial. Não é assim que funciona no gnosticismo. Os gnósticos estão falando da alma, de Sofia, a sabedoria e o Cristo dentro de nós que coloca a luz nessa semente de luz, que nos torna reunidos ao Pai da totalidade, ao um, e nos transforma no próprio Cristo. Né? Então, a câmara nupcial é um processo espiritual que ocorre no coração. E eu tenho plena convicção disso. Ah, sim, só para mostrar, né? Que o foco é o coração, não é o baixo ventre, não é a genitália, não é o aspecto material e grosseiro da nossa manifestação física. O foco é o coração. É no coração que o psíquico se liberta do poder animalesco de Caim. É no coração que a gente cruza a ponte de Antacarana e a mente inferior, o manas inferior, que é concreto e apegado a opiniões, se liberta e pode receber a intuição que vem do alto. Né? E é nessa região do coração que ocorre a iniciação espiritual que faz com que nós nos libertemos do poder psíquico de Aldabaoth, a ignorância cega, Samael, e despertar a sabedoria, e a partir do coração voltar nosso olhar para o alto como um cálice que recebe as águas da vida derramadas pela pronóia da luz. O foco é sempre no coração. Porque é aqui, no chakra cardíaco, que a gente tem que sentir a presença do um em nós. Que eu falei para vocês que eu fui lá levar minha filha na natação e fiquei pensando na unidade. É isso, não é pensar. É você se sentir um com todos os seres. E aí você vai desenvolver verdadeira compaixão pela humanidade, você vai despertar espiritualmente,
e talvez atingir uma sabedoria, um acesso a verdades que te libertem do sofrimento pessoal e te ajudem a libertar os outros também. Esse é o foco de uma vida espiritual. Nunca é vou despertar a Kundalini porque eu quero ter poder, porque eu quero ser poderoso. Você vai se ferrar se você fizer isso.